Hoje nós vamos ver nessa aula a segunda lei da termodinâmica, tá? Basicamente nós vamos ver os conceitos de máquina térmica, de reservatório térmico e de eficiência de uma máquina térmica. Depois a gente vai ver os enunciados, os dois enunciados da segunda lei, recordar um pouco o ciclo de Carnot e ver sua relação com a escala absoluta de temperatura. O objetivo da aula, então, é responder duas questões. Qual a máxima eficiência que pode ter uma máquina térmica a que essa máxima eficiência está vinculada e que fatores que nos impedem de obter a máxima eficiência na vida real. É, bom, na primeira lei, para um ciclo, a gente tinha visto que a integral cíclica do calor é igual à integral cíclica do trabalho, ou seja, a somatória de todos os calores entrando e saindo é igual à somatória de todos os trabalhos entrando e saindo em qualquer ciclo termodinâmico, né? Mas a primeira lei não vai falar nada sobre sentido, né? Quer dizer, se é possível né, entrar trabalho e sair calor, ou entrar calor e sair trabalho, né? Então, a segunda lei é que vai trazer alguma restrição com relação a isso. E é uma observação empírica, na realidade, né? A gente tem uma observação de que, nesse caso aqui, é um ciclo, né, do Joule, que ele, né, se transformava trabalho em calor indefinidamente. Mas se eu colocar calor aqui, eu não vou conseguir obter trabalho nessa maquininha simples aqui, né? A gente sabe que, empiricamente, né, de que os processos têm sentidos preferenciais. Por exemplo, o calor vai de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Quando eu tenho um reservatório a alta pressão em contato com um reservatório a mais baixa pressão, a tendência é que equalização da pressão, né, o fluxo vai de mais alta pressão para de mais baixa pressão. Então, a segunda lei é que vai nos dizer qual é o sentido preferencial espontâneo de qualquer reação. Pode ser essa simples que a gente já viu, ou reações mais complexas, reações químicas, inclusive, né? Bom, o que é uma máquina térmica? A máquina térmica é um dispositivo que opera em ciclo e cujo objetivo é retirar calor de um reservatório térmico e produzir trabalho, tá? Produzir trabalho útil, tá? É, Como essa máquina opera em ciclo, ela vai ter um fluido de trabalho dentro que vai sofrer uma série de processos, mas vai sair de um estado e voltar para ele ao final de cada ciclo. Tá? O que é um reservatório térmico? É um sistema, né, que tem grande capacidade térmica, ou seja, ele pode receber ou trocar, né, doar muito calor sem alterar a sua temperatura. Por exemplo, atmosfera, oceano, enfim, né, são reservatórios térmicos que podem trocar bastante calor, têm grande capacidade de troca de calor sem alterar a temperatura. Mas também para pequenos equipamentos, por exemplo, uma geladeira. Então, para uma geladeira, o ar de uma cozinha pode ser considerado como um reservatório térmico. Bom, o que é a eficiência de uma máquina térmica? O conceito de eficiência vai ser sempre o mesmo. É uma adimensional que vai relacionar o efeito útil pela energia útil, né, na forma que eu quero, e sobre a energia gasta. No caso de uma máquina térmica, o que eu tenho? O que eu quero é produzir trabalho e o que eu gasto é o fluxo de calor a alta temperatura. Então, a gente já viu da primeira lei que a integral cíclica do calor é igual ao do trabalho, ou seja, o calor líquido é igual ao trabalho líquido, portanto, o calor líquido aqui é o QH menos o QL, que vai ser igual ao W, tá? Que é o trabalho líquido da máquina. Assim, a eficiência vai ser W sobre QH. E como W é QH menos QL, eu vou ter então que a eficiência vai ser QH menos QL sobre QH, ou seja, 1 menos QL sobre QH. Essa é a eficiência de uma máquina térmica de potência. A eficiência vai variar entre 0 e 1, mas vai ser impossível, a gente vai ver, produzir uma máquina que tenha eficiência 1. O que seria ótimo, porque teria o QL seria 0, né? Todo QH virou W. E o que é uma máquina de refrigeração? É uma máquina que também vai operar em ciclo e cujo objetivo é transportar calor de um ambiente a baixa temperatura para outro a alta temperatura, tá? À custa de trabalho, que a gente vai ter que ver. No caso da eficiência, a gente não chama de eficiência, mas a gente chama de coeficiente de desempenho. Beta vai ser também a relação entre energia útil e energia gasta. A energia útil aqui é quanto eu retiro de calor do reservatório de baixa temperatura, a capacidade de refrigeração dele. Então é o QL dividido pelo quê? Pelo W, que eu estou gastando, né? Só que W é QH menos QL também.
Então a eficiência vai ser, aqui eu botando QF, né, como QL, mas é QL sobre QH menos QL, tá? Basicamente essa é a eficiência de uma refrigeração. E esse número pode ser até maior do que 1, pode ser até próximo ao infinito, tá? Vai de 0 a infinito, por isso que a gente não chama de eficiência. O que é uma bomba de calor? É uma máquina de refrigeração também, que opera com trabalho, mas cujo objetivo é aquecimento. Então, nesse caso aqui, o meu efeito útil é o calor a alta temperatura. Então, ela é usada, por exemplo, para aquecimento de piscina, coisa assim, retirando calor do ar, por exemplo, né? Neste caso aqui, o coeficiente de desempenho é chamado gama, que vai ser dado entre o Q quente, né, o QH aqui, sobre o W, que é QH menos QL. Aqui eu vou sempre pegar em módulo, tá? Não vou pegar valor positivo ou negativo aqui, né? É só o módulo do QH, do calor líquido, né? Vai ser igual ao módulo do trabalho. O valor também do caso da coeficiente de desempenho da bomba de calor também varia entre 0 e infinito, tá? Bom, vamos ver os enunciados agora da segunda lei, né? São enunciados sempre negativos, no sentido de que é impossível para qualquer máquina térmica que opere em ciclo fornecer uma quantidade líquida de energia na forma de trabalho estando ligado a um único reservatório térmico, ou seja, é impossível eu retirar calor de um reservatório térmico e transformar completamente em trabalho. Ou seja, não precisaria ter uma segunda fonte um outro reservatório térmico para rejeitar calor, né? Então ele vai falar que é impossível você fazer isso. Se eu tiver em contato com um único reservatório térmico, eu só consigo um ciclo que é pegar trabalho e transformar em calor, que é a máquina do Joule lá, que era aquela dos pezinhos caindo, tá? Bom, o trabalho líquido do sistema percorrendo um ciclo é igual ao calor líquido desse ciclo. Se ele apenas troca calor com um reservatório, o trabalho líquido tem que ser, não pode ser positivo, tem que ser negativo. Então, eu só consigo trabalhar em ciclo nesse sentido, invertendo as setas aqui. Tem um segundo enunciado, que é o enunciado de Clausius, que vai falar sobre a impossibilidade, né, agora de uma máquina de refrigeração. É impossível construir uma máquina de refrigeração que opere ciclicamente e cujo único efeito seja bombear calor da fonte fria para a fonte quente. Ela, não, né, ela tem que ter uma interação com o resto do mundo, que é receber trabalho. Eu não consigo sozinho fazer isso, tá? Então ela precisa produzir trabalho. Desculpe, receber trabalho. Bom, os dois enunciados são equivalentes, tá? De tal forma que é possível, por exemplo, se eu negar o primeiro enunciado, que é o do Kelvin Planck, ou seja, se eu construir uma máquina que é 100% eficiente, então eu consigo ter um refrigerador que só faça que, se eu negar a segunda lei pelo enunciado de Kelvin Planck, eu também nego ele pelo enunciado de Clausius, ou seja, se eu tiver essa máquina eficiente, então ela retira QH desse reservatório a alta temperatura, transforma todo esse QH em trabalho e opera essa máquina que retira QL aqui e joga QH mais QL aqui. A hora que eu junto essas duas máquinas, eu tenho uma única máquina que está de refrigeração que está fazendo só retirando QL daqui e jogando QL para lá, tá certo? Porque se entrou QH aqui, sai, volta QH, então na prática eu estaria negando o segundo enunciado do Clausius, se eu tivesse uma máquina que negasse o primeiro enunciado. Bom, o que é uma máquina de Carnot? Um ciclo de Carnot, vocês já devem ter visto, mas é uma máquina que opera entre dois níveis de temperatura, TH e TL. Então é um processo saindo de ar, eu tenho o recebimento de calor, né, uma expansão isotérmica, mantendo a temperatura. Depois de B a C, um processo de expansão adiabático, onde eu baixo da temperatura TH para TC, TL aqui, né? E depois eu vou ter uma compressão isotérmica, onde eu vou rejeitar calor a baixa temperatura, e depois uma parte de uma compressão adiabática, onde eu aumento a temperatura até TH de novo e fecho o ciclo. Este ciclo é completamente reversível, o ciclo de Carnot,
Se ele operar nesse sentido aqui, né, como a gente está as setas, ele é um ciclo de potência, tá? No sentido horário, ele é um ciclo de potência e o trabalho líquido é essa área em amarelo que está aqui dentro do coisa. Se ele operar invertido, ou seja, então inverteria todos os ciclos aqui, trabalhando em sentido anti-horário, e aí eu teria uma máquina de refrigeração reversível que retiraria calor dessa baixa temperatura e jogaria para um nível de temperatura mais alta. Tá? Então é uma máquina completamente reversível. Bom, da máquina de Carnot e dos dois enunciados da segunda lei, a gente chega à conclusão que todas as máquinas reversíveis operando entre os mesmos reservatórios térmicos na mesma temperatura têm que ter a mesma eficiência. Por quê? Porque senão eu conseguiria fazer o que eu fiz no exemplo anterior, que eu transformaria uma das máquinas reversíveis em refrigerador, né, e eu pegava mais eficiente e revertia a outra e conseguiria negar a segunda lei, o enunciado de Clausius. Né? E também, então, a eficiência térmica de uma máquina de potência está ligada unicamente aos níveis de temperatura em que ela trabalha. Né? E qualquer máquina irreversível que operar entre os mesmos reservatórios térmicos, entre as mesmas temperaturas, vai ser obrigatoriamente, vai ter uma eficiência menor do que o da máquina de Carnot, ou de uma máquina reversível. Tá? Bom, a partir daí se define a escala de temperatura, porque a gente viu que a eficiência da máquina estava ligado ao calor, então QH menos QL, né, 1 sobre QL menos sobre QH. Né? E como a eficiência das máquinas térmicas reversíveis está só ligada aos níveis de temperatura, então você pode o único parâmetro que influencia na eficiência de uma máquina reversível é a temperatura. E aí a gente pode dizer que aquele 1 menos QQF sobre QQ vai ser proporcional a 1 menos TF sobre TQ, ou seja, as temperaturas aqui absolutas. Então, aqui para a máquina de potência de Carnot, aqui a eficiência do refrigerador e da bomba de calor. Eles vão estar ligados aos níveis de temperatura. Então, respondendo aquela primeira questão que a gente fez. Tá? Bom, e aí isso também implica que a energia térmica tem qualidade. Tá? Então, se eu pego um mesmo quilojoule, né, a quantidade de calor de 1 quilojoule, se eu recebo esse calor a 900 Kelvin, por exemplo, eu consigo, trocando calor com o ambiente que está a 300, uma máquina, 67% desse quilojoule vai virar trabalho. Se eu receber isso a 700, eu tenho menos trabalho envolvido. Se eu receber a 350, menos ainda, a eficiência é cada vez menor. Então, a segunda lei vai me dizer que energia térmica, calor, a mesma quantidade de calor, tem qualidade diferente e a sua qualidade é tanto maior quanto maior a temperatura. Tá? Isso, é basicamente essa a observação. Tá? Bom, e o que me impede de ter a eficiência máxima? Bom, na realidade, todos os processos na realidade são irreversíveis, tá? E o que seria um processo reversível? É aquele que eu conseguiria trocar sem deixar nenhuma marca no resto do mundo. Né? Então, um ciclo termodinâmico, você volta exatamente no mesmo lugar, só que o resto do mundo ficou diferente. Né? Então, por quê? Porque você não consegue voltar exatamente ao que era anteriormente. Tá? E o que causa essas irreversibilidades? Tá? Por exemplo, transferência de calor com diferença finita de temperatura. Quanto maior a diferença de temperatura que eu tenho entre dois corpos, maior é a reversibilidade. Por quê? Porque eu poderia botar uma máquina operando entre as duas e gerar uma certa potência, tá certo? E aí sim eu teria processos reversíveis. Mas a gente tem pressa, a gente precisa ter diferenças de temperatura e também temos áreas de troca finita, enfim. Né? Expansão de um gás não resistida também causa, então quanto maior a diferença de pressão, né, maior a irreversibilidade. Reação química, por exemplo, combustão é um processo irreversível. Né? Mistura entre duas substâncias, né? Também é um processo irreversível. Atrito, que vai causar irreversibilidade, porque eu estou transformando trabalho em calor. Corrente elétrica também, né? Através de uma resistência, eu estou transformando trabalho elétrico em calor. Magnetização, com polarização com esterese. E também deformação inelástica, são causas de irreversibilidade. Bom, por hoje
tá bom? Depois vejam lá na página os exercícios relacionados a isso, tá ok? Abraço.